AudioJungle. Olá! Progredindo em nosso curso, de que trata da Lei nº 13.709 de 2018, vamos falar sobre a responsabilidade na LGPD. O conteúdo dessa aula pode ser encontrado em seu e-book de número 7. O conceito inicial a ser trabalhado em nossa aula é o de responsabilidade. A ideia de responsabilidade está conectada à ideia de ilicitude, de ato contrário ao direito. A violação de um direito gera responsabilidade e, como consequência, a responsabilidade gera a obrigação de reparar o dano causado, assumindo as consequências jurídicas de seu ato. A responsabilidade apresenta várias classificações, são elas civil e penal, contratual e extracontratual, subjetiva e objetiva. A responsabilidade civil se origina na violação do direito privado e terá natureza reparatória, enquanto a responsabilidade penal resulta da infração de direito público e terá natureza repressiva ou preventiva. Na responsabilidade contratual, existe uma violação de cláusula relacionada a um contrato, a um descumprimento daquilo que foi acordado entre as partes. Já a responsabilidade extracontratual deriva da violação de um princípio geral do direito, de um dever legal. A responsabilidade subjetiva é aquela que se fundamenta na conduta do agente, que poderá ser tanto dolosa quanto culposa, enquanto a objetiva é aquela que não requer o elemento culpa para sua configuração, sendo suficientes a presença do dano e do nexo de causalidade. A teoria da responsabilidade civil objetiva, por sua vez, considera que a presença do elemento culpa não é essencial para sua configuração. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A violação se dará por meio de uma ação ou omissão que venha a causar dano, e estas condutas podem carregar tanto o dolo quanto a culpa. O dolo é a vontade consciente de praticar a conduta. Já a culpa envolve um comportamento que, embora seja voluntário, apresenta um caráter de descuidado e desatenção, e está voltado a um determinado objetivo, seja ele lícito ou ilícito. A culpa tem 3 modalidades, que são negligência, imprudência e imperícia. A negligência é a falta de um cuidado necessário. A imprudência é o agir de forma precipitada. Por fim, a imperícia é a falta de habilidade para praticar determinados atos que exigem certo conhecimento na área. O termo ilicitude é usado para designar a contrariedade da conduta do agente em relação ao ordenamento jurídico. As excludentes de ilicitude retiram da situação concreta seu caráter ilícito. Assim, via de regra, a responsabilidade civil resta afastada, não dando causa à indenização. No entanto, existem exceções. Se uma pessoa, de forma dolosa ou culposa, causar prejuízo a outra, fica obrigada a reparar o dano ou prejuízo. Assim, o dano é elemento essencial na configuração da responsabilidade. O dano será a lesão a bem jurídico, que poderá se manifestar tanto na esfera patrimonial ou moral. Agora que apresentamos esses conceitos em relação à teoria da responsabilidade, vamos observar o tratamento desse tema pela LGPD. Um dos princípios previstos na Lei nº 13.709 de 2018, em seu artigo 6º, inciso 10, se refere à responsabilização e prestação de contas. Esse princípio consiste em que o agente demonstre a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, assim como comprovar que elas são eficazes. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, dentre as quais se encontra a apresentação das responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento. Em caso de tratamento de dados pessoais pelo poder público, quando houver infração às determinações legais em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar um informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. O descumprimento do princípio da segurança pode, em caso de dano ao titular, gerar responsabilidade civil e criminal solidária entre controlador e operador e o dever de reparar os danos,
sem prejuízo das sanções administrativas. Se ocorrer um incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, o controlador deve comunicar à autoridade competente e ao titular dentro de um prazo razoável. Se, devido ao tratamento de dados pessoais, o controlador ou o operador causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo a outras pessoas, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, ele é obrigado a repará-lo. Para garantir a indenização ao titular dos dados, o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Fique atento para os casos de exclusão previstos no artigo 43 da Lei nº 13.709 de 2018. Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorrem danos ao titular dos dados respondem solidariamente. A responsabilidade civil é, em princípio, individual. No entanto, existem situações em que a pessoa pode responder não pelo ato próprio, mas sim por ato de terceiro, o que faz surgir a solidariedade na responsabilidade, que se verifica no âmbito da pluralidade de agentes em razão de determinação legal. O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando considerar verossímil a alegação, quando houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular se mostrar excessivamente onerosa. O ônus da prova se refere à atividade que a pessoa desempenha em favor de si mesma e não da parte contrária, e incumbirá ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridade da causa, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso, na chamada inversão do ônus da prova, desde que o faça por decisão fundamentada. As ações de reparação de danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização poderá ser exercida coletivamente em juízo. Importante destacar que o dano poderá ser classificado em dano patrimonial e dano extrapatrimonial ou moral, tendo como critério a extensão do dano. O dano extrapatrimonial ou moral poderá ser individual ou coletivo. Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso. Por fim, devemos observar com atenção as hipóteses de exclusão da responsabilidade. O artigo 43 da LGPD apresenta uma série de hipóteses de exclusão da responsabilidade dos agentes de tratamento. Em virtude da redação do dispositivo, consideramos o rol taxativo. Devido à extensão do artigo, recomendamos que você faça a leitura para aprofundar o seu entendimento. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de cumprir a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar. O controlador ou o operador que deixar de adotar as medidas de segurança previstas na lei e, com isso, der causa ao dano, responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados. As hipóteses de violação do direito do titular, no âmbito das relações de consumo, permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. Por fim, quando se fala das relações de trabalho e emprego, uma vez que o empregador é detentor de informações pessoais de seus empregados, ele deverá cumprir a LGPD em sua atuação, sob pena de ocasionar o surgimento da responsabilidade civil, além de ressarcimento de eventuais danos causados. Concluímos assim o tema da responsabilidade no âmbito da LGPD. Na nossa próxima aula, discutiremos as questões penais relacionadas à Lei nº 13.709 de 2018. Até lá!